Olá, essa é mais uma aula da matéria História da Igreja Brasileira do Seminário Presbiteriano Brasil Central de Goiânia, Goiás. Nós estamos aqui com a tarefa de gravar em 1h30 duas aulas, a aula 14 e a aula 15. A aula 14 tratará do catolicismo brasileiro no século XX e alguns problemas relacionados a isso dentro da Igreja Católica. A aula 15 é para tratar de desafios à Igreja brasileira nesse início de século XXI. Nós vamos tentar particularizar principalmente as igrejas históricas. Então, vamos lá. Bom, nossa aula 14, como eu disse, trata do catolicismo brasileiro no século XX. Vamos tratar aqui dos movimentos messiânicos, canudos e contestado. A questão do Concílio Vaticano II, eu já falei sobre o Vaticano II quando tratamos do Vaticano I, em aulas anteriores. Então eu quero falar um pouco sobre a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base e a renovação carismática, que são três assuntos relevantes para nós dentro do catolicismo. A questão do messianismo. O messianismo é a crença na vinda ou no retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais que trará a paz e a prosperidade na terra, inaugurando uma nova era. Esta questão do messianismo sempre está envolvido no mundo religioso. E dentro do catolicismo isso aconteceu, e na história do catolicismo brasileiro e na história do Brasil, nós tivemos dois elementos de messianismo no final do século XIX e início do século XX. Nós já tínhamos falado em aulas anteriores sobre o sebastianismo, que era uma espécie de messianismo dentro da história de Portugal e que teve algumas consequências para a história do Brasil, influenciando principalmente o padre Antônio Vieira. Agora, dois movimentos de messianismo aconteceram no Brasil, e porque a Igreja Católica era a religião oficial e a maioria, a religião que esteve envolvida dentro dessas revoltas messiânicas no Brasil foi o catolicismo. E no Brasil, então, tivemos vários movimentos como características messiânicas. Nós tivemos a revolta dos Mankers no Segundo Reinado, por volta de 1874, no Rio Grande do Sul. Na Primeira República, nós tivemos Canudos e Contestado. Após a proclamação da República, aconteceram dois movimentos messiânicos que são considerados os maiores no Brasil, esses dois que nós mencionamos. Ambos são semelhantes tanto pelo número de seguidores quanto pela resposta violenta que o governo tratou dessa questão. Decepcionados com a proclamação da República, camponeses de várias partes do Brasil se juntaram a líderes carismáticos que prometeram melhores condições de vida. O primeiro deles, então, é Canudos, que vai dar origem à Guerra de Canudos. Foi o maior movimento de messianismo foi o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais que aconteceu no Brasil. Ocorreu em 1893 até 1897, no Arraial de Canudos, uma comunidade do sertão da Bahia. Foi um movimento que refletia a extrema miséria em que viviam as populações marginalizadas do sertão nordestino. Aí do lado tem uma gravura pequena, que na apostila ela aparece maior, que é uma gravura de Antônio Conselheiro resistindo à República. Quais foram as causas da Guerra de Canudos? A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura com a exploração da mão de obra de trabalhadores que viviam na miséria. Foi no sertão do Nordeste seco, abandonado e esfomeado que durante a velha República, que durou até 1930, milhares de sertanejos formaram grupos de cangaceiros e jagunços, ou se juntavam em torno de líderes religiosos ou beatos.
Os jagunços estavam a serviço do coronel para defender a sua propriedade, matar os seus adversários políticos e garantir a vitória dos seus candidatos nas eleições. Já os cangaceiros atacavam as fazendas dos coronéis e espalhavam o terror entre os latifúndios. É nesse contexto que acontece a história do cangaço. O cangaço era uma forma de o sertanejo combater a miséria e extravasar a sua revolta. Os beatos ou conselheiros, eles caminhavam pelo sertão pregando uma religião salvadora e eram seguidos por dezenas de fiéis. Então, em 1893, reuniu-se o arraial de Canudos às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de um homem chamado Antônio Conselheiro, que era um beato, nascido no Ceará, e que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Depois de longa peregrinação pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, penetrou pelo interior da Bahia e se instalou em Canudos. Aí, Conselheiro e seus fiéis ergueram uma cidade santa que eles chamaram de Belo Monte e se transformou num refúgio de desprotegidos e de perseguidos da República. Canudos era uma comunidade onde não existia diferenças sociais e onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Era uma vida comunitária. Esse modelo socioeconômico era uma atração constante para milhares de sertanejos. Em 1896, ano em que começou a guerra, Belo Monte tinha mais de 5.000 casas e aproximadamente 30.000 habitantes. A segurança do reduto era mantida por ex-jagunços e ex-cangaceiros. A religião mística ou rústica de Antônio Conselheiro os mantinha esperançosos de dias melhores. Para os sertanejos, Arraial era a terra prometida. Para os padres que perdiam seus fiéis e para os grandes proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores, era um reduto de fanáticos que deveria ser destruído. Padres e coronéis pressionaram o governador do estado da Bahia, que enviou 2 expedições militares. Os soldados foram vencidos pelos homens de Conselheiro, que empregavam as táticas de emboscada e da luta corpo a corpo. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava naquele momento a presidência como substituto de Prudente Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Para o governo era uma questão de honra militar e nacional combater os fanáticos de Canudos. Contudo, essa expedição foi derrotada e o comandante morto em combate. As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato de a grande maioria dos soldados desconhecerem a região do cangaço, da Caatinga, que era tão familiar às pessoas que moravam em Canudos. Além disso, os homens de Conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que aquela era uma guerra santa. No Rio de Janeiro, a oposição acusava o presidente de fraqueza na repressão ao movimento, considerado por tantos como monarquista. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Ele vai então para o cangaço, para a região de Canudos, liderando um exército de 5.000 homens, sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem expressa de destruir Canudos. Após intensos bombardeios de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1897. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros, milhares de camponeses e soldados morreram no conflito, e a Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha, que testemunhou as operações do exército no livro Os Sertões, que foi publicado em 1902. Então, essa foi a grande questão da Guerra de Canudos. A outra guerra que surgiu e está envolvida com a história do catolicismo brasileiro é a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916. Teve lugar na região do sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios. Por isso recebe o nome de contestado, era uma região contestada. As causas da guerra foi que a construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul
deixou muitas pessoas em más condições de vida em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Highway Company, que levou muitas pessoas para a região a fim de garantir mão de obra barata. Levou pessoas para trabalhar lá. Ao mesmo tempo, o governo cedeu uma grande extensão de terra, cerca de 15 mil metros, nos limites do estado do Paraná e de Santa Catarina, 15 quilômetros de largura, essa extensão de terra. Dá para fazer muita coisa nisso aí. Só para ter uma ideia, o perímetro urbano de Goiânia é 30 quilômetros. Então, a região do contestado era uma região de 15 quilômetros de largura, em grande extensão da fronteira entre Paraná e Santa Catarina naquele período. O governo aproveitou então o pretexto da desapropriação dessas terras, desapropriou os camponeses, porque descobriu que poderia lucrar com a erva mate, bem como com a madeira existente na localidade. Quando a linha de ferro, a linha férrea ficou pronta, a empresa não garantiu o regresso das pessoas que tinham se deslocado para a região, permanecendo ali sem qualquer apoio, sem moradia, sem sustento, sem nada. Acresce ainda o fato de que os camponeses teriam ficado desempregados e sem as suas terras para trabalhar, uma vez que foram desapropriadas. Situações que provocaram o empobrecimento da população daquela região. Então surge o líder, que é o senhor José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, os quais respeitavam muito os peregrinos e qualquer movimento messiânico. Assim, José Maria logo ganhou adeptos. Sem autorização do governo, José Maria, que entre suas pregações falava do fim do mundo nos anos 2000, já passou, era contra a República e tinha uma fama de curandeiro porque estudava as ervas e com elas auxiliava muitos doentes. Ele fundou uma comunidade a fim de receber os oprimidos, que foi chamado de Quadrado Santo, razão pela qual a Guerra do Contestado ficou conhecida também como Guerra Santa. Preocupado com o desenrolar dos acontecimentos e alegando que o monge era um desordeiro e um inimigo do governo, o governo enviou soldados para a região a fim de perseguir o monge e seus seguidores, e com o objetivo de desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses da região. A guerra iniciou com o armamento dos soldados contra as ferramentas agrárias dos fazendeiros, o que levou à morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive do seu líder, que foi morto na Batalha de Irani, local para onde haviam fugido naquela ocasião. Quais foram as consequências do contestado? Depois de conflitos intensos com muitas mortes e após 4 anos de guerra, foi assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Surgem as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e de Porto União, dando início a uma nova cultura regional no Brasil, porque muitas pessoas haviam mudado para lá, ficaram por lá, então surge ali um novo nicho cultural dentro do Brasil. Esses dois eventos eles são importantes para a história do Brasil e para a história da igreja no Brasil, porque todos dois tinham um cunho religioso que propunham então o auxílio aos necessitados, justiça social e a formação de núcleos colonizadores que viraram cidades. Canudos tinha 30 mil habitantes, uma cidade do tamanho de Rubiataba, aqui em Goiás, só para se ter uma ideia. Então essa é a questão da Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos para a história da Igreja brasileira. O assunto que vem a seguir é o Vaticano II, mas eu já tratei do Vaticano II quando tratei do Vaticano I há alguns meses atrás. Pulando essa parte, então, fica aí para vocês lerem. O que vem a seguir e nos interessa muito é a teologia da libertação. A teologia da libertação é mais que um movimento que procura unir a teologia e as preocupações sociopolíticas. É mais exato falar de teologias de libertação ou da libertação no plural,
porque acha expressão contemporânea entre os negros, feministas, asiáticos, latino-americanos e índios da América do Norte, por exemplo, todos formando uma teologia do seu próprio grupo. A expressão mais relevante e articulada das chamadas teologias da libertação, ela vai acontecer exatamente na América Latina, e os seus principais expoentes são Leonardo Boff, que é brasileiro, Gustavo Gutierrez, Juan Luís II e João Sobrinho no catolicismo. E no protestantismo, José Miguel Bonino, que é metodista, e Rubem Alves, que foi presbiteriano por um tempo e depois se ligou à Igreja Presbiteriana Unida, de linha neortodoxa e liberal. Dentro da teologia da libertação, há 4 fatores principais na sua formulação dentro da América Latina. Primeiro, é um movimento teológico pós-iluminista. Os seus proponentes principais, tais como Gustavo Gutierrez e Juan Sobrinho, José Miranda, eles reagem favoravelmente às perspectivas epistemológicas e sociais de Kant, Hegel e Marx. Segunda característica da teologia da libertação é que a teologia da libertação tem sido grandemente influenciada pela teologia política europeia e pela teologia radical norte-americana. E tem achado em J.B. Metz e Gurg Moltmann e Harvey Cox perspectivas que criticaram a natureza não histórica e individualista da teologia existencial. Harvey Cox vai ser orientador da tese de doutorado, por exemplo, de Leonard Boff, só para os irmãos terem uma ideia. Em terceiro lugar, e na sua maior parte, é um movimento teológico católico romano. A teologia da libertação ela tem uma expressão maior dentro do catolicismo do que dentro do protestantismo, ainda que haja representantes da teologia da libertação dentro do protestantismo brasileiro e mundial. Com exceções notáveis, tais como José Miguel Bonino, que é metodista, e Rubem Alves, que é presbiteriano, a teologia da libertação tem sido identificada com a Igreja Católica Romana, principalmente depois do Concílio Vaticano II de 1965 e da Conferência dos Bispos Latino-Americanos, conhecida e citada na literatura com o nome de CELAM II, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, em 1968, quando surgiu aquele discurso de que a igreja fez opção pelos pobres. Um número relevante de líderes latino-americanos dentro da Igreja Católica Romana voltou-se para a teologia da libertação como a voz da teologia da Igreja Latino-Americana, e a minha geração, por exemplo, foi formada dentro dos principais embates da teologia protestante com a teologia católica na sua vertente da teologia da libertação. E eu conheci, por exemplo, as 4 últimas visitas dos papas no Brasil foram para tratar dos excessos da teologia da libertação e da sua influência dentro da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tanto João Paulo II quanto o Bento XVI foram papas conservadores que tentaram frear o crescimento da teologia da libertação dentro do catolicismo brasileiro. Já esse Papa que está aí, o Francisco, ele já é mais de esquerda, então ele é bem mais favorável à teologia da libertação que os anteriores. Não sei como é que vai ser o desenvolvimento do catolicismo brasileiro com esse Papa aí, porque ele ainda não fez nomeações novas de bispos e cardeais aqui no Brasil, até onde eu sei. Bom, os teólogos da libertação argumentam que o continente deles, a América Latina, tem sido vitimado pelo colonialismo, imperialismo e pelas sociedades anônimas multinacionais, o poder econômico global. O desenvolvimento econômico colocou as nações do terceiro mundo, chamadas de subdesenvolvidas durante muito tempo, agora a nomenclatura mudou, são chamadas de nações dependentes, né? Numa situação de dependência, e como resultado as economias locais da América Latina estão sendo controladas por decisões tomadas pelos países capitalistas poderosos. O texto que eu estou utilizando, ele é um resumo trabalhado da Enciclopédia Histórico-Teológica,
E são textos escritos na década de 80, portanto já estão bem defasados frente ao desenvolvimento dessas teorias e teologias aqui na América Latina. Na minha opinião, a teologia da prosperidade já atingiu seu apogeu na América Latina e, devido às ações de João Paulo II e Bento XVI, elas entraram num certo decréscimo de influência no Brasil. Com o crescimento da renovação carismática católica também, que é mais conservadora, isso foi uma espécie de empecilho e competição para que a teologia da libertação mantivesse o seu crescimento exacerbado da América Latina e, no nosso caso específico, do Brasil. Como que é o método teológico da teologia da libertação? Gustavo Gutierrez define a teologia como a reflexão crítica sobre a praxis histórica. Praxis significa mais do que a aplicação da verdade teológica a uma determinada situação. Significa a descoberta e a formulação da verdade teológica dentro de uma determinada situação histórica, mediante a participação pessoal na luta de classes, vivendo uma nova sociedade socialista. A grande crítica da teologia da libertação é que a fé não é só uma questão de ortodoxia, de doutrina correta, mas principalmente uma questão de ortopraxia, de uma prática cristã ativa e engajada e envolvida com a sociedade no seu cotidiano. Eles vão dizer que a teologia tem que ser engajada e que ela tem que ser engajada socialmente, daí a questão da opção pelos pobres. A hermenêutica da teologia da libertação aceita o duplo desafio do iluminismo, conforme diz Juan Sobrinho. Quais desafios são esses? O primeiro desafio é afirmar a autonomia da razão humana, seguindo as ideias de Immanuel Kant. A teologia já não é elaborada para corresponder à autorrevelação de Deus na história, mediante a autoria divina humana da Escritura Sagrada, a Bíblia. Essa revelação externa é substituída pela revelação de Deus achada na matriz da interação humana com a história, mais na linha de Pannenberg. E o segundo desafio é propor que a integridade do homem pode ser realizada somente quando se vence as estruturas políticas e econômicas alienantes da sociedade, seguindo as ideias de Karl Marx. O papel do marxismo na teologia da libertação, ele deve ser entendido com uma certa honestidade. Alguns críticos sugerem que não se pode distinguir entre a teologia da libertação e o marxismo. Mas tal conceito não é totalmente exato, porque a teologia da libertação também ela tem certas críticas ao marxismo, especialmente no que diz respeito ao ateísmo do marxismo. A teologia da libertação não é ateísta, embora seja muito influenciada pela visão socioeconômica dos marxistas. Os teólogos da libertação argumentam que os teólogos não devem ser teóricos, mas praticantes que se engajam na luta para realizar a transformação da sociedade. Para fazer isso, a teologia da libertação emprega uma análise de classes no estilo marxista, que divide a cultura entre opressores e oprimidos, e essa análise sociológica do conflito procura identificar as injustiças e a exploração dentro da situação histórica. E o ponto importante aqui, então, é que a teologia da libertação usa o marxismo e a fé cristã como um meio de efetivar a libertação. Eles reconhecem que Marx não conseguiu reconhecer ou perceber a força emotiva, simbólica e sociológica que a igreja poderia ser na luta pela justiça. Porque Marx chama a religião de ópio do povo. A igreja não comunga com, os teólogos da libertação não comungam com Marx nessa posição. Então, os teólogos da libertação declaram que não estão deixando para trás a antiga tradição cristã quando empregam o pensamento marxista como uma ferramenta para análise social. Eles querem usar o marxismo como ferramenta de análise, embora nós saibamos que na prática eles foram bem além do que simplesmente usar o marxismo como ferramenta. Declaram que não usam o marxismo como uma cosmovisão filosófica, nem como um plano abrangente para a ação política.
A libertação humana pode começar com a infraestrutura econômica, mas não termina ali. Eles dizem que tem sim elementos espirituais na luta, no labor teológico deles. O desafio do iluminismo é seguido pelo desafio da situação latino-americana na formulação da hermenêutica da praxis da teologia da libertação. A chave hermenêutica importante que emerge do contexto latino-americano é resumida na referência de Hugo Asman ao privilégio epistemológico dos pobres, que a Igreja Católica vai chamar de a opção preferencial pelos pobres. Num continente onde a maioria é pobre e é católico romana, a teologia da libertação declara que a luta é contra a desumanidade do homem para com seu próximo e não contra a incredulidade propriamente dita, que é o que nós pregamos basicamente. Os teólogos da libertação têm esculpido uma posição especial para os pobres. O pobre, o outro, nos revela o totalmente outro, conforme diz Gutierrez. Toda a comunhão com Deus depende de optar pelas classes pobres e exploradas, identificando-se com a sua triste situação e compartilhando com o seu destino. Jesus seculariza os meios da salvação, segundo eles, e faz com que o sacramento do outro seja um elemento determinante para a entrada no reino de Deus, conforme diz Leonardo Boff. Os pobres são a epifania do reino ou da exterioridade infinita de Deus, diz Henrique do Céu. Somos forçados a entender Deus a partir da história mediada através das vidas de seres humanos oprimidos. E aí o ponto importante: Deus não é reconhecido analogicamente na beleza e no poder da criação, mas dialeticamente no sofrimento e no desespero da criatura. Combinar a reflexão crítica pós-iluminista com uma atitude, com uma nítida consciência da história latino-americana são tão eivada de conflitos, resulta em várias perspectivas teológicas importantes. Como que é a interpretação teológica, então, dentro da teologia da libertação? Os teólogos da libertação acreditam que a doutrina ortodoxa tende a manipular Deus para favorecer a estrutura social capitalista, porque fala de poder. Alegam que a ortodoxia depende de noções gregas antigas que viam Deus como um ser estático, que está distante e remoto da história humana. Essas noções distorcidas da transcendência e da majestade de Deus resultam numa teologia que pensa num Deus lá em cima ou lá fora, longe de nós. E não perto. Como consequência, a maioria dos latinos-americanos tornou-se passiva diante da injustiça e supersticiosa na sua religiosidade. A teologia da libertação procura ressaltar o mistério incompreensível da realidade de Deus. Deus não pode ser resumido a uma linguagem objetificante nem conhecido através de uma lista de doutrinas. Deus é achado no curso da história humana. Deus não é uma entidade perfeita e imutável, acomodada, longe do mundo. Ele se apresenta diante de nós como a força motriz da história que leva o cristão a experimentar a transcendência como uma revolução cultural permanente. Também é Gutierrez que diz isso. O sofrimento e a dor tornam-se a força motivadora para conhecer a Deus. Deus é conhecido no suspiro dos oprimidos. O Deus do futuro é o Deus crucificado que submerge num mundo de desgraça. Deus é achado nas cruzes dos oprimidos mais que na beleza, no poder ou na sabedoria. Então é importante ressaltar que a noção bíblica da salvação é equiparada ao processo da libertação da opressão e da injustiça sociais. O pecado é definido em termos de desumanidade do homem para com seu próximo e não de desvio moral. A teologia da libertação, para todos os propósitos práticos,
equipara amar ao próximo com amar a Deus. Ela tira a diferença do horizontal e do vertical, colocando tudo no horizontal. As duas atitudes não são apenas praticamente inseparáveis, como também virtualmente indistinguíveis entre si. Deus é achado em nosso próximo e a salvação é identificada com a história do tornar-se homem. A história da salvação passa a ser a salvação da história, que abrange todo o processo de humanização do homem. A história bíblica é importante à medida que oferece modelos e ilustrações para essa busca da justiça e da dignidade humana. Assim é que o Êxodo, então, é um evento fundante que serve de modelo de como Deus liberta o seu povo. E não um modelo de como Cristo perdoa os nossos pecados. A libertação de Israel no Êxodo e a vida e a morte de Jesus destacam-se como protótipos da luta humana contemporânea pela libertação. Esses eventos bíblicos representam a relevância espiritual da luta secular pela libertação. A igreja e o mundo não podem ser segregados. A igreja deve deixar que seja habitada e evangelizada pelo mundo. E aqui eles usam uma espécie de linguagem de Dietrich Bonhoeffer quando falam de uma religião mundana, uma religião para o mundo contemporâneo. Tomar o partido dos oprimidos em solidariedade com eles, contra os opressores, é um ato de conversão e evangelização. E evangelização, então, deixa eu melhorar a leitura da frase aqui. Tomar o partido dos oprimidos em solidariedade com eles, contra os opressores, é um ato de conversão. E evangelização é proclamar a participação de Deus na luta humana pela justiça. A importância de Jesus para a teologia da libertação acha-se na sua luta exemplar pelos pobres e proscritos. Não no seu pagamento dos nossos pecados numa obra vicária na cruz. Seus ensinos e suas ações em favor do reino de Deus demonstram o amor de Deus numa situação histórica, que tem notável semelhança com o contexto latino-americano. O significado da encarnação é reinterpretado. Jesus não é Deus no sentido ontológico nem metafísico. O essencialismo é substituído pela noção da relevância relacional de Jesus. Jesus nos mostra o caminho de Deus. A importância de Jesus não está na encarnação como o ato de Deus vir salvar pecadores, mas na encarnação, no fato de que Jesus ele entra na nossa história secular e injusta para fazer a diferença e nos libertar das amarras da opressão social. Ele nos revela o meio de nos tornarmos filhos de Deus. O significado da encarnação de Jesus acha-se na sua total imersão numa situação histórica de conflito e de opressão. Sua vida absolutiza os valores do reino, o amor incondicional, o perdão universal e a referência contínua ao mistério do Pai. Seguir a Jesus, no entanto, não é questão de seguir seus passos na tentativa de aderir à sua conduta moral e ética, mas é recriar o seu caminho mantendo-se aberto à sua memória perigosa, que lança dúvidas sobre o nosso caminho. A singularidade da cruz de Jesus não se acha no fato de que Deus, no momento específico do espaço e do tempo, experimentou o sofrimento redentor pela pecaminosidade do homem a fim de salvá-lo. A morte de Cristo não é uma oferta vicária pela humanidade que merece a ira de Deus, mas é sem igual porque ele torna histórico de modo exemplar o sofrimento de Deus em todas as cruzes dos oprimidos. A teologia da libertação sustenta que através da vida de Jesus as pessoas são trazidas à convicção libertadora de que Deus não permanece fora da história, indiferente ao curso presente dos maus eventos, mas que ele se revela através do veículo autêntico dos pobres e dos oprimidos.
A força da teologia da libertação é encontrada na sua compaixão pelos pobres e na sua convicção de que o cristão não deve permanecer passivo e indiferente diante dos seus apuros. Esse é o lado positivo. A desumanidade do homem para com seu próximo é pecado e merece o castigo divino e a oposição dos cristãos, sem sombra de dúvida. Agora é importante lembrar e ressaltar que a teologia da libertação é um apelo a um discipulado sacrificial e a uma lembrança de que seguir Jesus envolve consequências práticas, sociais e políticas. Isso é verdade, nós concordamos. A fraqueza da teologia da libertação tem sua origem na aplicação de princípios hermenêuticos enganosos e no afastamento da fé cristã histórica. A teologia da libertação tem razão em condenar uma tradição que procura fazer uso de Deus para atingir as suas próprias finalidades capitalistas, econômicas e individualistas. Agora, a teologia da libertação, ela se engana ao negar a autorrevelação definitiva de Deus na revelação bíblica e em Jesus. Argumentar que nosso conceito de Deus é determinado pela situação histórica é concordar com a secularização radical que absolutiza o processo temporal e dificulta a distinção entre a teologia e a ideologia. O marxismo pode ser uma ferramenta útil para identificar a luta de classes que estão sendo travadas em muitos países do terceiro mundo. Mas surge a pergunta: o papel do marxismo foi limitado a uma ferramenta de análise ou foi transformado em uma solução política? Essa é a pergunta contemporânea dentro do Brasil hoje, nas questões filosóficas e da ideologia política do nosso país. A teologia da libertação tem razão em desmascarar o fato da opressão na sociedade e o fato de haver opressores e oprimidos, mas é errado dar a esse alinhamento uma condição ontológica. Ricos também são oprimidos, pobres também são oprimidos, em questões diferentes, em situações diferentes, mas todos, sem exceção, o pobre e o rico, são oprimidos pela corrupção e pela depravação do pecado na alma de cada um. O rico, ele peca por desprezar o pobre e o pobre peca por cobiçar o rico sem poder colocar a mão nos seus bens. Tudo é pecado no final das contas. Talvez isso possa ser feito com o marxismo, mas o cristão entende que o pecado e a nossa alienação de Deus é um dilema que confronta tanto o opressor como os oprimidos. A ênfase que a teologia da libertação atribui aos pobres dá a impressão de que os pobres não somente são objeto da solicitude de Deus, como também o sujeito da salvação e da revelação. Deus veio salvar somente os pobres? Somente o clamor dos oprimidos é a voz de Deus? Tudo mais é projetado como uma tentativa vã de compreender Deus por algum meio que sirva aos próprios interesses. Essa é uma noção confusa e enganadora. A teologia bíblica revela que Deus é a favor dos pobres, mas não ensina que os pobres são a própria corporificação de Deus no mundo de hoje. A teologia da libertação ameaça politizar o evangelho de tal maneira que aos pobres é oferecida uma solução que poderia ser provida com ou sem Jesus Cristo, que é a libertação social. A teologia da libertação desperta os cristãos para levarem a sério o impacto político e social da vida e da morte de Jesus, mas deixa de fundamentar a singularidade de Jesus na realidade da sua divindade. Alega que ele é diferente de nós quanto ao grau, mas não quanto ao tipo. E que a sua cruz é o clímax da sua identificação vicária com a humanidade sofredora, ao invés de ser uma morte vicária oferecida para desviar a ira de Deus e para triunfar sobre o pecado de todos, além de vencer a morte e o diabo.
uma teologia da cruz que isola a morte de Jesus do seu lugar específico no desígnio de Deus e que repudia o desvendamento do seu significado revelado, não tem poder algum para nos levar a Deus. E para garantir assim que a nossa entrega teológica seja perpétua. A teologia da libertação, ela comete o mesmo pecado que o escolasticismo cometeu há séculos atrás, quando tentou harmonizar a fé com a razão. Agora eles tentam harmonizar a fé com as questões sociais e erram a mão nesse ponto. Para a nossa matéria, é importante nós darmos uma olhada na biografia de duas pessoas contemporâneas a nós, ligadas ao movimento da teologia da libertação. Uma é o ex-padre Leonardo Boff e a outra é o ex-reverendo Rubem Alves. Então, Leonardo Boff, que se chama realmente Genésio Darcy Boff, Leonardo é o nome de padre que ele escolheu, nasceu em 14 de dezembro de 38, em Concórdia, Santa Catarina. Tornou-se frei franciscano no Seminário de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1959. Fez estudos de mestrado e doutorado na Alemanha, em Munique, terminando em 1970. Retornando ao Brasil para lecionar teologia sistemática no Seminário de Petrópolis, onde ele estudou, função que ele ocupou por 22 anos, e a sua diligência e capacidade intelectual impressionantes o levaram a se tornar o coordenador editorial da editora Vozes, que é uma editora católica, participando inclusive de várias comissões teológicas dentro do catolicismo brasileiro e da América Latina. Por causa do seu profundo envolvimento com a teologia da libertação, tornou-se uma peça-chave na desconfiança do Vaticano para com essa teologia na década de 1980 e 1990. Por isso ele foi chamado 3 vezes ao Vaticano para ser interrogado, em 1979, 1984 e 1987. Ele foi interrogado pela Sagrada Congregação para a Doutrina e Fé, que era comandada pelo cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou depois Bento XVI. E, para quem não sabe, a Sagrada Congregação para a Doutrina e Fé foi a comissão católica que substituiu a Inquisição. Quando a Inquisição foi abolida, as funções doutrinárias dela passou-se a essa Sagrada Congregação para a Fé e Ordem. É a comissão disciplinar do Vaticano. Então, na segunda vez que ele foi chamado para interrogatório, com a publicação do livro Igreja, Carisma e Poder, ele foi condenado a 1 ano de silêncio obsequioso, não permitindo lecionar e ensinar e não exercer nenhuma função paroquial como padre durante todo aquele ano. No ano seguinte ele foi retirado dessa disciplina, mas só parcialmente. Em 1987, ele foi convocado novamente por causa de uma nova publicação. Os livros A Igreja se Fez Povo, e o outro livro, A Trindade, a Sociedade e a Libertação, o que o levou a pedir dispensa do sacerdócio para não receber uma nova disciplina. Quando ele viu que ele seria disciplinado de novo, então ele rompeu unilateralmente com a Igreja Católica, porque ele pediu a saída, o desligamento da sua ordem, mas o Vaticano não aceitou. Então ele saiu unilateralmente. Sem que o Vaticano dispensasse então do sacerdócio, ele uniu-se à educadora e militante dos direitos humanos Márcia Monteiro da Silva Miranda, uma mulher com quem ele já mantinha um relacionamento desde 1981, sendo ainda padre. Boff sempre prestou assistência às SEBs, vou falar sobre elas daqui a pouco, e movimentos sociais como o MST, por exemplo. Apesar de ser escritor prolífico, teólogo
e palestrante famoso e apreciado no mundo inteiro, e as suas obras sempre obterem vendas elevadas, Boff sempre se manteve fiel ao seu voto de pobreza, vivendo com modéstia. Quem já ouviu o Boff falar é uma pessoa muito agradável, de uma mente muito lúcida e muito bem articulada. Então ele é um dos grandes líderes da teologia da libertação no Brasil, ele e seu irmão Clodovis Boff. Outro nome que nos interessa muito porque ele teve formação dentro da IPB é Rubem Alves. Eu nunca o vi pessoalmente, minha esposa assistiu uma palestra dele aqui no Centro de Convenções, disse que ele é fantástico para palestrar. Nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, em 15 de setembro de 1933 e faleceu há 6 anos atrás, 19 de julho de 2014, em Campinas, São Paulo. Bacharelou-se em Teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo, em 1957. Foi contemporâneo do reverendo Crisógono Moreira Coelho, que foi meu pastor em Anápolis e me batizou, estudando, fazendo pesquisas lá no arquivo presbiteriano. Então eu vendo as fotos dos formandos e das turmas, bem perto da foto da turma do Rubem Alves, tinha a foto da turma do reverendo Crisógono, que foi o pastor que me batizou. Se eles não foram colegas de turma, não me lembro bem desse detalhe, eles pelo menos foram contemporâneos no seminário de Campinas. Então logo ele se formou, ele pastoreou unicamente a igreja de Lavras, a primeira igreja presbiteriana de Lavras, até 1963. E sendo perseguido pelo golpe militar, ele foi para os Estados Unidos, onde ele vai fazer o seu mestrado em 1964. No seminário, ele foi aluno de Richard Shaw, um pastor neo-ortodoxo que atuou aqui na IPB naquela época. Foi mandado embora quando o Boanerges Ribeiro assumiu a liderança da IPB em 1966. Mas Richard Shaw, ele é um dos precursores da teologia da libertação no mundo e também aqui na América Latina e no Brasil. E ele deu aula no seminário de Campinas. Rubem Alves foi seu aluno e se tornou seu amigo pessoal. Ele então recebe o seu mestrado em 64 no Union Theological Seminary de Nova York. Não sei se esse era ligado à PCUS, não tenho certeza, acho que não. E doutorou-se com PhD em Filosofia em Princeton em 1968, já fora da IPB. Desculpa. Ele se tornou psicanalista em 1980 e recebeu o título de cidadão campinense com medalha Carlos Gomes, que é uma honra local, logo em seguida. Suas preocupações com o aspecto social na América Latina contribuíram para o surgimento da teologia da libertação no contexto brasileiro. Suas principais obras foram a Theology of Human Hope, de 1969, Tomorrow's Child, de 1972, 2 livros importantes para a teologia, para o estudo da teologia contemporânea no prisma neo-ortodoxo. O Enigma da Religião, de 1984, O que é Religião, de 1981, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras, em 1983, e um livro que eu li inteiro, Protestantismo e Repressão, de 1982, alterado posteriormente o título para Religião e Repressão. Essa obra é uma crítica direta à IPB, denominada no livro todo pela sigla PRD, Protestantismo da Reta Doutrina. No entanto, é um livro falacioso porque Rubem Alves ele diz que o PRD ensina certas coisas que a IPB nunca ensinou e nem o protestantismo ortodoxo nunca ensinou. Ele coloca palavras na nossa boca como se nós ensinássemos aquilo e depois ele refuta como se fosse erro doutrinário, apresentando a sua perspectiva ideológica da perspectiva teológica dele. Sua teologia, denominada de Teologia da Esperança, porque ele é muito ligado a Gurg Moltmann,
que o aproxima também de Pannenberg, com bastante influência de Bultmann, Brunner, Kierkegaard e Marx. Influência de Bultmann, Brunner, Kierkegaard e Marx. Para ele, o homem pode realizar a história sem ter de esperar por Deus, rompendo com o determinismo calvinista. A cruz é símbolo do desespero, do sofrimento de Deus por causa da violência do homem. A ressurreição é símbolo da libertação, onde o homem se levanta acima da história, não sendo determinado por ela. Conversão é o momento religioso da consciência, portanto, gnosticismo, que é subjetiva, estática e distante da dura realidade cotidiana. O que promove não a mudança do cotidiano, mas um novo olhar para ele. Rubem Alves não faz distinção entre cristãos e não cristãos. Na perspectiva de Rubem Alves, a conversão muda o nosso jeito de olhar para a realidade. Não muda a realidade. Que é um fato. Só que ele não considera os aspectos sobrenaturais da ação de Deus na história do homem. Ok. Assunto relacionado a isso são as comunidades eclesiais de base, a SEB, que são os elementos de propagação da teologia da libertação aqui no Brasil. Não vou ler todo o texto, minha voz está acabando, mas eu vou dar algumas pinceladas aqui. As SEBs são comunidades inclusivistas, principalmente ligadas à Igreja Católica e incentivadas pela teologia da libertação após o Concílio Vaticano II. Se espalharam principalmente nos anos 1970 e 1980 no Brasil e agora estão meio que fora de moda. O objetivo das SEBs era fazer uma leitura bíblica aplicada à sociedade contemporânea, usando o método marxista ver, julgar, agir. Eles procuravam ver como que a Bíblia fazia diferença na própria sociedade, mas por um viés da teologia da libertação e não de uma leitura mais ortodoxa, mais conservadora das Escrituras. As SEBs são comunidades, uma reunião de pessoas, elas são eclesiais, estão ligadas a uma determinada paróquia, e a expressão base que aparece no seu nome, porque é constituída de pessoas de classes populares e de menor cultura e se contrapõem aos que têm posses e formação acadêmica superior. Por isso elas são encontradas principalmente nos bairros e nas zonas rurais, nas igrejas de periferia mais do que nas igrejas centrais, onde o conservadorismo e a tradição é mais forte, principalmente nas cidades grandes. Ela é formada principalmente por iniciativas de leigos, padres ou bispos. Como os padres e os bispos não dão muita moral, especialmente bispos, elas têm as suas lutas internas dentro do catolicismo. Elas se permitem fracionar ainda mais para alcançar mais longe as suas pretensões. Os formuladores das SEBs, desde o princípio, advogaram para essas comunidades um protagonismo de primeira grandeza dentro da igreja. As SEBs deveriam ser o primeiro e fundamental núcleo eclesial, a célula inicial da estrutura eclesial, a unidade estruturante da igreja. Tal grandiloquência chegava a lembrar o espírito triunfalista tão criticado na mentalidade pré-conciliar. No entanto, essas formulações conceituais nunca passaram de um idealismo que o catecismo da Igreja Católica, os documentos pontifícios do Papa João Paulo II, o Código de Direito Canônico ou os outros documentos estruturantes da Santa Sé nunca incorporaram as SEBs, omissão essa que alguns interpretam como uma restrição. Há 4 traços distintivos das comunidades eclesiais de base. Primeiro é a territorialidade,
estão relacionadas a grupos da mesma região. Os círculos bíblicos, eles se reúnem para ler a Bíblia num viés social. A participação e a discussão dos problemas comunitários em conselhos ou assembleias com ampla participação dos membros. E a diversidade, porque tem ministérios de leigos, ministros da comunidade, ministros das pastorais específicas, grupos de alfabetização de adultos, creches, bibliotecas, hortas comunitárias e clube de mães. Tudo isso faz parte da SEB. Não é uma reunião religiosa em si, parece mais uma associação de bairro com finalidades políticas do que uma associação religiosa para estudar a escritura como se fosse um grupo de estudo bíblico local. A partir da reflexão sobre os problemas da família, do trabalho e do bairro, as SEBs ajudaram a criar movimentos sociais para organizar sua luta. Associações de moradores, organizações sindicais, luta pela terra e também o fortalecimento do movimento operário. As origens das SEBs vêm desde 1960, como resultado da experiência de catequese popular em Barra do Piraí, em 1956, e no movimento da Diocese de Natal, ou ainda o movimento de educação de base. Sua gestação e nascimento se deram no contexto mundial da Guerra Fria, quando o mundo era dividido entre o bloco comunista e o bloco capitalista. Uma das motivações iniciais era suprir a ausência de padres nas regiões, onde os desafios eram maiores, nas quais os batizados não tinham nenhum contato com o processo de evangelização. A auto-organização leiga preencheria essa lacuna sob a autoridade de um bispo local. As conferências católicas de Medellín, de 1968, e de Puebla, de 1979, colaboraram decisivamente para a sua evolução. Medellín preencheu o imaginário eclesial com a temática da libertação e Puebla com a evangélica opção preferencial pelos pobres. Os SEBs consistem de grupos de pessoas em torno de 20 a 80, sem discriminação de raça, credo, e aqui já inclui até orientação sexual, que morando no mesmo bairro ou mesmo povoado se encontram para refletir e transformar a realidade à luz da palavra de Deus e das motivações religiosas. A partir da sua organização, elas começavam também a reivindicar pequenas melhorias nos bairros, mas ao mesmo tempo iniciavam a caminhada para tomar consciência da situação social e política inspirada no livro de Paulo Freire, da Pedagogia dos Excluídos. Está escrito errado aí na apostila. Dotado de características ecumênicas, o movimento extrapolou os limites da Igreja Católica, alcançando inclusive algumas igrejas protestantes, colocando raízes no metodismo, nos luteranos e nos presbiterianos através dos pastores mais ecumênicos da Igreja Presbiteriana Unida, que é de linha neo-ortodoxa. As SEBs no Brasil se encontram periodicamente nos chamados encontros intereclesiais, e o mais recente aconteceu em 2009 em Porto Velho, Rondônia. Já tem mais de 10 anos que não acontece outro. Naquela época, reuniu 4.000 delegados, 420 religiosos, 380 sacerdotes, 50 bispos católicos e 2 anglicanos, 48 pessoas de outras igrejas cristãs, entre as quais 23 pastores indígenas. Em 2000, existiam cerca de 70.000 núcleos de comunidades eclesiais de base no Brasil, nas cidades e no campo, segundo o Instituto de Estudos da Religião, o ISER, no Rio de Janeiro. Existiam 1,8 milhões de católicos adultos atuantes nas SEBs, de um total de 14 milhões que participavam de algum movimento católico organizado. Nos últimos 10 ou 15 anos, as SEBs encolheram no Brasil. E a causa identificada é que as SEBs vivem um modelo eclesial diferente do modelo dominante dentro do catolicismo, sofrendo com a indiferença e a hiperdependência do ministro ordenado local, que nem sempre tem interesse na teologia da libertação.
E outra causa é a perda de espaço para a renovação carismática católica, liderada por Reginaldo Manzotti, Marcelo Rossi, Fábio de Mello e o grupo midiático Canção Nova da Renovação Carismática Católica. Eles perderam espaço para a pentecostalização da fé católica. Quais são as suas principais controvérsias? Internamente, o catolicismo vive uma controvérsia sobre a prioridade do carisma sobre a instituição, nas questões ligadas a Leonardo Boff, e o uso do método das ciências sociais para analisar a igreja. Substituir a tradicional filosofia pelas ciências sociais representa o risco de dar prioridade à análise marxista dentro da igreja católica. E tem um movimento de resistência a isso dentro do catolicismo. Diante dessa realidade, a filosofia socialista compete com o carismatismo e a fé católica tradicionais, de modo a deixar alarmados os setores mais conservadores do catolicismo e da sociedade. Até o Departamento de Estado dos Estados Unidos pronunciou-se contundentemente através de 2 documentos chamados Santa Fé, a Teologia da Libertação e as suas células. As SEBs representam uma doutrina política disfarçada de crença religiosa com um significado antipapal e antilivre empresa, destinados a debilitar a independência da sociedade frente ao controle estatal. Está publicado no documento Santa Fé número 2. Então, se a renovação carismática católica é um empecilho à teologia da libertação, ela também é uma característica que vem se tornando grande, forte, dentro do catolicismo brasileiro, e nós temos que dar uma olhada nela. Então, a renovação carismática católica, uma citação de João Paulo II: no nosso tempo ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim ajudareis a fazer que tome a forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Com insistência fervorosa, não vos canseis de invocar: vem, ó Espírito Santo, vem, vem. João Paulo II. A renovação carismática, a RCC, é um movimento católico que surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1960 e está ligado aos movimentos de renovação carismática que vão afetar também os protestantes, especialmente na década de 60, que vai propiciar a formação de vários movimentos pentecostais e principalmente o movimento neopentecostal. Mas a renovação carismática católica está dentro desse viés pentecostal, neopentecostal, dependendo do grupo e do padre que é mais importante na região. Aqui em Goiás, a renovação carismática católica é muito forte em Anápolis, mais forte do que aqui em Goiânia, para os irmãos terem uma ideia. Ele é voltado para a experiência pessoal com Deus, particularmente através do Espírito Santo e dos seus dons. Esse movimento busca dar uma nova abordagem às formas de doutrinação e renovar práticas tradicionais dos ritos e da mística católica. Na verdade, é uma pentecostalização do catolicismo. Como que começa a surgir a experiência pentecostal dentro do catolicismo? Ela também surge mais ou menos na mesma época que o pentecostalismo vai surgir nos Estados Unidos. Só que na Itália. No ano de 1895, uma freira italiana chamada Helena Guerra vinha recebendo revelações de que Deus queria que a experiência do Espírito Santo voltasse a ser plena na igreja. Ela escreveu várias cartas ao Papa Leão XIII, pedindo pela pregação permanente do Espírito Santo. Atendendo aos pedidos dessa freira, o Papa Leão XIII publicou 2 encíclicas incentivando uma maior devoção e abertura ao Espírito de Deus, porém sem muito efeito de mudança. No ano de 1961, ocorreu um fato transformador na igreja. O Papa João XXIII convoca o Concílio Vaticano II, que promoveu várias mudanças na liturgia católica, renovando vários aspectos da igreja católica, do catolicismo. A missa passa a ser na língua local, popular, no vernáculo, não mais em latim,
E a leitura da Bíblia é estimulada para todos os leigos adquiram maior espaço de participação e comunhão dentro da igreja. A oração inicial que abre o concílio feita pelo próprio Papa João XXIII foi: renovai, Senhor, nos dias de hoje as mesmas graças abundantes de Pentecoste. Durante o concílio realizaram-se diversos debates sobre a ação do Espírito Santo, que foi resistida por muitos, dando destaque às opiniões do cardeal Leôncio Suenes, que forçou o debate e trouxe várias considerações sobre o carismatismo. O concílio terminou em 1965 e nos primeiros anos da década de 60, membros do movimento Cursilho de Cristandade começaram a passar por experiências pentecostais, especialmente a de orar em línguas, o que era inédito dentro do catolicismo. Deste movimento, 2 pessoas se tornaram referência dentro da renovação carismática. Um homem chamado Ralph Martin e Steve Clark. Eles leram 2 livros de pastores evangélicos, A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, e o outro eles falam em outras línguas, que eu ainda não achei quem é o autor, mas vou achar. Passando a reunir-se para buscar a experiência pentecostal para eles, católicos, e seu grupo. Participaram de reuniões de oração evangélica, conduzidas por uma certa senhora conhecida pelo nome de Dona Flor, e vivenciaram com eles o início das experiências pentecostais dentro do catolicismo. A primeira reunião católica onde houve o falar em línguas foi um congresso convocado por eles, em que essa Dona Flor foi a preletora principal e ela era evangélica pentecostal. Um mês após este encontro, no grupo de Dona Flor, uma sociedade de amigos da Universidade de Duquesne, da qual participavam os professores católicos e Ralph e Steve, fez um retiro que realizavam todos os anos naquele período. O tema do retiro ia ser o Sermão da Montanha e de repente foi mudado para os Atos dos Apóstolos. E eles leram os 4 primeiros capítulos de Atos lá, e no primeiro dia do retiro, que aconteceu nos dias 17 a 19 de fevereiro de 67, eles leram os 4 primeiros capítulos de Atos e a senhora, a Dona Flor, que coordenava o grupo evangélico, foi quem pregou para eles e ela falou da realeza de Cristo e do batismo no Espírito Santo. No segundo dia à noite, eles haviam programado uma festinha para os aniversariantes, porém, sem que combinassem nada, começaram a ter experiência do falar em línguas e do serem batizados no Espírito Santo conforme o ensinamento pentecostal com a evidência do falar em línguas. Depois, em Notre Dame, aconteceu uma experiência semelhante com outro grupo. E assim surgiu a renovação carismática católica, que se esparramou desde 1967 por toda a Igreja Católica. No Brasil, o movimento vai chegar em 1970, 3 anos depois, com o padre Harold Ham e o padre Salles, que realizaram vários retiros conhecidos como experiência de oração. Hoje, praticamente todas as paróquias do Brasil têm grupos de oração da Renovação Carismática Católica. No Brasil, a Renovação Carismática teve origem na cidade de Campinas, através dos padres Harold Joseph Ham, Eduardo Dougert. Em 1970 e 71 chegou a Telêmaco Borba, no Paraná, com o padre Daniel Kiakarski, que a conhecera nos Estados Unidos também em 1969. Em 1972 e 73, padre Eduardo a levou para Belo Horizonte. Aliás, em 1972 ela foi para Belo Horizonte. Em janeiro de 1973, o padre Jorge Kosick, CBS, que participava ativamente da renovação dos Estados Unidos, implantou a renovação carismática em Goiânia, num retiro carismático de 1 semana. A ele compareceram Dom Matias Schmidt, bispo de Rui Barbosa, na Bahia, e vários padres e religiosas que iriam iniciar grupos de oração em Anápolis, Brasília, Santarém, Jataí, chegando no Mato Grosso também em 1973. Em geral,
pode-se dizer que os grupos de oração surgidos em inúmeras cidades do Brasil tiveram a sua origem seja nas experiências de oração do Espírito Santo do padre Harold Ham, seja nos retiros dados pelos padres Eduardo Dalgert e George Koziak. Em vista da extensão que tomava a renovação no Brasil, foi organizado o primeiro Congresso Nacional da RCC em Campinas em 1973, com cerca de 50 líderes. Em janeiro de 1974 foi realizado o segundo Congresso Nacional, comparecendo líderes do Mato Grosso, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, dentre outros. Em outras regiões, a renovação carismática começa a crescer a partir de 1974. E aí tem vários aqui nomes de pessoas e lugares onde isso vai acontecer. Em 1972, o padre Haroldo Ham publicou o livro Sereis Batizados no Espírito, onde explica o que vem a ser pentecostalismo católico, sendo uma das primeiras obras publicadas no país sobre o movimento. Trazia orientação para a realização dos retiros, das experiências de oração no Espírito Santo, que muito colaboraram para o surgimento de vários outros grupos. Doutrinariamente, a renovação carismática é católica, com ênfase numa experiência pessoal pentecostal com o Espírito Santo. As reuniões são muito parecidas com reuniões de oração pentecostais, que nós já conhecemos, com a diferença de que há muita ênfase nas doutrinas católicas, inclusive a Maria. Eu participei de uma que Maria, inclusive, trazia revelações. Depois um padre foi dar uma palestra lá em Anápolis e disse que Maria não fazia essas coisas. A renovação carismática de Anápolis diminuiu essas ocorrências nas suas reuniões. Então, segundo a renovação carismática, a efusão do Espírito Santo é uma experiência que normalmente decorre de um momento de oração e pela qual a pessoa adquire um novo e apurado senso de valor espiritual. A partir desse momento, o Espírito Santo passaria a orientar a vida da pessoa, confirmando verdades interiores e até modificando posturas diante dos homens e do mundo. Como primeiro resultado desse batismo, verificar-se-ia o desejo pela oração e pela vida da igreja. Segundo a teologia católica, toda pessoa recebe o Espírito Santo por ocasião do sacramento do batismo. A igreja não define a necessidade de um segundo batismo conforme a profissão de fé do credo niceno, professa um só batismo para a remissão dos pecados. Sendo assim, o batismo no Espírito Santo ensinado na renovação carismática católica não é um sacramento nem um requisito para a salvação. Seria uma renovação do contato com Deus, que fora adquirido originalmente pelo batismo, um auxílio para uma vivência mais aprofundada da fé e um catalisador de uma vida de oração mais intensa. Entende-se que esse batismo no Espírito Santo não seja uma invenção da renovação carismática católica, mas parte dos primórdios do nascimento da igreja. Muito bem. Nossa aula vem até aqui. Eu vou parar, vou fechar essa gravação e vou fazer uma nova gravação com a última aula que vai ser bem menor do que essa. Deus abençoe, espero que seja útil. Esse material que apareceu aí do lado pode ser lido do próprio vídeo e eu enviei também no grupo de WhatsApp para todos os alunos. Deus abençoe. Amém.